E se Deus estiver tentando falar com você e você não está ouvindo porque as vozes externas estão mais alta? Na palavra de Deus diz assim, Jesus disse lá em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Nesse contexto desse capítulo de João, Jesus ele está pregando nas sinagogas e ele fala que ele, Deus, é um só e que as ovelhas dele ouvem o que ele fala. Porém, naquela época, era como blasfêmia você falar que era Deus, ou que você falar que era filho de Deus, né? A gente se tornou filho de Deus a partir do momento que Jesus se entregou na cruz. Mas antes não existia filho de Deus. Se você olhar no Antigo Testamento, Deus nunca falou como pai com as pessoas. Ele falava como Deus soberano, o Deus altíssimo, Senhor dos senhores. A partir do momento que Jesus se entregou, aí nós tornamos filhos, né? Nós, né, filhos adotados, que somos os gentios, e os judeus, que são os filhos legítimos. E aqui Jesus, ele fala sobre as ovelhas que ouvem a voz dele, justamente porque tinha pessoas que não queriam ouvi-lo. Alguns judeus ali, os mestres da lei, eles não queriam, né, entender o que Jesus estava pregando, eles não acreditavam, né, na palavra de Jesus. E muitas vezes hoje acontece com a gente mesmo, irmãos. Tem pessoas dentro da própria igreja que nunca chegaram a conhecer Jesus de verdade. Estão 20 anos numa igreja, mas nunca conheceram a conhecer Jesus de verdade, na intimidade, no máximo ali de Jesus. Porque as pessoas não foram transformadas. Você vê pessoas dentro da igreja fazendo coisas que uma pessoa de fora que é leiga não faz. Só que Jesus, ele já deixou claro que quando somos discípulos dele, a gente ouve a voz dele. E quando a gente ouve a voz dele, a gente tem Jesus como nosso exemplo. Jesus, ele fez tudo aqui na terra como ser humano para deixarmos para nós como exemplo. Então, se você não segue a Jesus, se você diz que segue a Jesus e não cumpre as palavras dele, você não é um servo de Jesus, você não é um discípulo. Você é apenas um simpatizante que acha que conhece a Jesus. Até o próprio Jó, que era um homem íntegro, não conhecia Deus face a face, ele conhecia de ouvir falar. Depois que ele passou pelo deserto, que ele passou por todas as perdas, ele fala no final do capítulo, lá no final do livro de Jó: Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu o conheço porque eu ouvi. Então, é algo assim tremendo, irmãos, tremendos, porque às vezes a gente olha a vida da pessoa e fala: nossa, como essa pessoa é ousada, né? Nossa, tenho que falar com a pessoa para a pessoa orar por mim. Ah, eu tenho que ir lá ver aquele profeta porque ele vai me revelar alguma coisa. Só que o mesmo Espírito que está dentro deles está dentro de nós. A única diferença é a entrega, é a intimidade. Jesus disse antes de subir aos céus: vocês farão obras até maiores que as minhas, através do Espírito Santo. Então, que a gente consiga silenciar as vozes que não importam na nossa vida, para que a gente possa ouvir o Senhor, para que a gente possa ouvir Jesus e para que a gente possa cumprir o nosso propósito, o nosso chamado aqui nessa terra. Porque sem um direcionamento a gente não tem como saber o que fazer, para onde ir. E aí quando chega a tempestade, quando chega o vale, as pessoas desistem no meio do caminho porque não aguentam a pressão. Mas quando estamos enraizados em Jesus, a gente consegue seguir em diante, mesmo que falte dinheiro, mesmo que falte tudo na nossa vida, a gente consegue ainda caminhar com fé e com a paz que excede todo entendimento. Hoje eu estava estudando sobre o Salmo 23, que é um salmo extremamente poderoso. Todos os dias, antes de eu sentar na minha cadeira aqui, eu pego e abro o Salmo 23 e começo a ler. Começo a declarar ele. Só que eu nunca tinha parado para estudar a fundo o Salmo 23. Olhe quão perigoso é isso, gente. Se a gente começa a declarar algo que a gente nem sabe o que é. Uma parte que me pegou muito foi a parte do que Davi fala: preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Quando a gente lê isso, a gente acha que o Senhor vai, né, preparar um banquete e que a gente vai se vingar dos inimigos, daqueles que falaram mal da gente, daqueles que nos difamaram, daqueles que nos trataram mal, mas não é isso. Essa parte de preparas uma mesa diante do meu inimigo diz assim, né, no estudo que eu fiz. Essa parte, Deus ele está dizendo, diz que Deus ele não apenas nos livra da batalha, ele nos honra em público. Ele restaura e exalta diante das pessoas. Então,
esse preparas uma mesa diante dos meus inimigos, não é para que a gente esfregue na cara das pessoas que nós estamos bem ou que Deus nos exaltou, não. É o próprio Deus que nos exalta diante das pessoas. Então, e a parte do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ali Davi está declarando que Deus protege e sustenta e guia a nossa vida. Então a gente precisa, além de ler a palavra, estudar o que o Senhor está querendo dizer através daquela palavra e estudar o que era o contexto daquela palavra. Assim como a parte de João ali, que Jesus fala sobre as ovelhas. Né? A gente tem que entender o que o Senhor está querendo falar, só que além de entender no Espírito, a gente tem que procurar estudar para a gente entender. E para que a gente possa entender, a gente tem que fazer o jejum. Porque jejum ele é essencial para a vida do cristão. Ele é os 3 pilares: jejum, oração e leitura da palavra. Não tem como a gente pular esses 3 pilares, irmãos. Se a gente pular, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso que eu propus esse jejum. Não só para querer fazer vídeo aqui na internet, não. Eu estou fazendo esse jejum, eu estou fazendo e propus aqui para vocês fazer também, porque eu acho que algo é muito importante. As redes sociais acabam com a nossa sanidade mental. Ela faz a gente ficar se comparando o tempo inteiro com as pessoas. E comparação mata a gente. Comparação mata a nossa paz, mata a nossa fé. Às vezes é algo que a gente nem percebe, é algo silencioso que vai acabando com a gente dia após dia. E é algo assim que, a hora que a gente toma ciência do que está acontecendo, às vezes a gente já está muito afundado nisso, sabe? Eu passei muito tempo, irmãos, nisso. Ficava horas e horas e horas e horas no Instagram, TikTok. E agora, no período que eu tô fazendo esse jejum também, o inimigo tentou fazer com que eu voltasse para esse ciclo. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, mais ele vem para perturbar a nossa vida, né? Só que quanto mais a gente tiver enraizado, quanto mais jejum a gente fazer, quanto mais em espírito a gente tiver, aí o Senhor age na nossa vida. Aí a gente consegue ouvir a voz do Senhor. E se a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente vai muito longe, irmãos, muito longe. A gente vai errar, com certeza, não tem como, a gente é ser humano, a nossa natureza é pecaminosa, mas se a gente estiver junto com Jesus, essa caminhada se torna muito mais leve e a gente vai muito mais longe, sim. E sem falar que, né, o Senhor ele tem promessas pra gente. A gente não segue Jesus, não segue o Senhor em vão. Você pode ver, tem pessoas que se entregaram a Jesus desde jovens e estão aí com 80, 90 anos pregando com saúde, irmãos, com vigor. Então, o Senhor ele não faz nada em vão, o nosso sacrifício não é nada em vão. E é um sacrifício que nos traz paz. E não tem coisa melhor nessa vida que você ter paz. Você vê muito famoso aí alcançar o sucesso, e a hora que alcança tem muito dinheiro, tem tudo que quer, e acaba perdendo a sanidade mental. Porque, né, a única coisa que nos preenche é Jesus. A gente pode estar com a conta zerada, se a gente tiver Jesus, a gente está em paz. Agora você pode ter 10 milhões de reais na tua conta, se você não tiver Jesus, você nunca vai estar em paz. E você vai acabar adoecendo. Aí morre, vai pro inferno. Viveu uma vida aqui de sofrimento mentalmente, né? Não viveu na escassez, mas viveu na escassez de espírito, que é muito pior. Vai pro inferno e vai viver uma vida inteira atormentado. Não vale a pena, irmãos, não vale. O que é 70 anos aqui vivendo para Cristo? O Senhor ele tem promessas para nós aqui nessa terra, que a gente vai viver a abundância, que a gente vai comer o melhor dessa terra. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né, irmãos? E acho que é isso. Espero que essa palavra tenha entrado na tua mente, no teu coração, e comece a refletir sobre isso. Não deixe que o inimigo tome conta da sua mente. Faça o que tem que ser feito. Nós não somos mais criança. A gente não faz mais o que quer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, para que a gente prolongue os nossos dias aqui na terra, mas prolongue em paz, com saúde e fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer por esse dia. Curta, compartilha, envia para os seus amigos, envia para os seus parentes, que eu tenho certeza que essa palavra vai falar com alguém, assim como falou com você. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por essa manhã, por essa palavra, Senhor. Queremos consagrar o nosso dia a Ti, consagrar a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, Pai. Consagrar nossa mente, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, silencia as vozes, Senhor, externas que estão na nossa mente, para que a gente possa ouvir a Sua voz. Usa a nossa boca, Senhor, usa o nosso entendimento, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, para ser boca de Deus na vida das pessoas. Que nós sejamos, Pai, gratos por tudo que o Senhor fez e faz, Senhor, na nossa vida.
que nós possamos levar a tua palavra para onde a gente for, Senhor, que a gente fale de ti onde a gente estiver, que a gente não tenha vergonha, Senhor, do evangelho, que a gente tenha prazer, que a gente tenha amor, que a gente tenha orgulho, Senhor, de sermos servos teus. Pai querido, Pai amado, te pedimos, renova a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós sejamos, Senhor, espelho para as outras pessoas, que nós sejamos espelhos de Cristo, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Pai querido, Pai amado, eu oro, Senhor, e já profetizo sobre a vida das pessoas que estão nesse vídeo, Pai, que será um dia maravilhoso e que as vozes, Senhor, externas vão se calar, que a voz do mundo vai se calar e elas vão conseguir ouvir o teu direcionamento. Sabemos, Pai, que aqueles que andam, Senhor, contigo, que andam nos teus caminhos, o Senhor nos ouve e nós ouvimos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração e vê se há algo mal em nós, Pai, e nos guia pelo caminho da justiça. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sobre o teu altar, Pai. Nós entregamos, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração, tudo, Senhor, a Ti, Pai. Certos que o Senhor vai, Senhor, nos responder. Pai querido, Pai amado, é isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tenha um ótimo dia e não esqueça que Jesus é o centro da tua vida e da minha vida sempre. Deus abençoe.